Olá, meus queridos, bem-vindo a mais uma videoaula. Essa terá por título Respiração Anaeróbica e Quimiossíntese, dando prosseguimento, então, às nossas aulas da segunda série do ensino médio. Qual é o objetivo desta aula? Então, ao final dela, eu espero que você saiba conceituar o que é fermentação e identificar as equações químicas referentes a esse processo e também conceituar o que é quimiossíntese, sabendo diferenciá-la da fotossíntese, da respiração aeróbica e anaeróbica, ou seja, da fermentação. Tá bem? Então, vamos relembrar o que vimos na nossa última aula. Falamos sobre a respiração aeróbica, que é aquela respiração que vai acontecer dentro da sua mitocôndria. Vimos a equação geral, bem como cada uma das etapas até chegar a essa equação geral. Então, teremos a glicose, juntamente com o oxigênio, que formará então gás carbônico, água e o que a gente quer, energia, ATP. Se você não lembra dessa aula, pegue o vídeo anterior, veja novamente, tire todas as suas dúvidas, está bem? Então, na aula de hoje vamos falar sobre a respiração anaeróbica. Respiração anaeróbica é toda aquela que acontece produção de energia, mas que não tem participação de oxigênio. A mais importante, que é a mais falada, é a do tipo de fermentação. E aí, eu começo com uma pergunta: se você já sentiu dores musculares depois que você fez aquela atividade física intensa, seja uma corrida, seja depois de jogar futebol com os colegas. Então, muitos cientistas têm apontado que uma das causas dessas dores é a produção do ácido lático através do processo de fermentação, que a gente vai entender nos próximos slides. É importante pontuar que esse tema tem sido muito discutido, alguns cientistas também colocam como sendo microlesões na musculatura que também causam essa dor, mas ocorre a produção desse ácido também no nosso corpo depois de uma atividade física muito intensa. Bem, a fermentação lática ela é realizada por vários tipos de micro-organismos, não só pelo seu corpo. Aqueles presentes no iogurte e nesse famoso aqui que vem lactobacilos vivos em cada frasquinho. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que existem vários micro-organismos, como vocês estão vendo aí nessa fotinha, vários desses vivos dentro deste iogurte. E eles fazem a fermentação lática, e por isso ele está ali fermentando o que está dentro para a gente posteriormente tomar. Isso não é ruim, nós temos no nosso corpo tanto micro-organismos que são muito bons para o nosso corpo, que produzem vitaminas, inclusive, no nosso corpo. Então, nem todo micro-organismo é do mal. Muitos deles fazem bem ao nosso corpo. É o que a gente chama de microbiota nossa. Nosso corpo é rico em micro-organismos. Então, vamos falar do primeiro tipo de respiração anaeróbica, do tipo fermentação lática. Esse tipo de fermentação acontece no nosso corpo quando ele precisa de energia mais rápido. Porque a respiração aeróbica, aquela que a gente viu lá na mitocôndria, lembra que ela tem várias etapas, então é uma etapa de produção de energia mais demorada. Quando você tem um grande consumo de energia, principalmente muscular, após um exercício muito intenso, seu corpo precisa, para continuar sobrevivendo e fazendo as suas funções, de energia mais rápido. Então, esse tipo de fermentação é muito comum acontecer nos nossos músculos após essa atividade intensa. E é também o que os lactobacilos lá do nosso iogurte fazem. E o que é feito, então? Está lá a nossa molécula de glicose, que você obteve ao se alimentar, depois de você comer os alimentos ricos em açúcares, né, nesse tipo de glicose. Essa glicose vai ser encaminhada, vai ser absorvida pelo seu corpo, ser encaminhada a todas as suas células, inclusive as musculares. Chegando lá, ela faz a primeira etapa, que é chamada de glicólise. A palavra glicólise, lise, essa terminação lise, quer dizer quebra. E glico vem de glicose, então é a quebra da glicose. Essa etapa da glicólise ela acontece também lá na respiração aeróbica, lá na mitocôndria. Lembra? A glicose também entra no seu corpo e a primeira etapa é justamente a quebra dela, a glicólise. Então, é uma etapa que é comum, tanto na respiração anaeróbica quanto na aeróbica.
Logo nessa primeira etapa, a gente percebe que há a produção de 2 ATPs, que é justamente o que a gente quer. E como resultado, a formação de 2 piruvatos, ou ácido pirúvicos, como a gente já tinha falado. Esse piruvato, ele pode ter 2 caminhos. Se for uma respiração aeróbica com a participação da mitocôndria, ele vai lá dentro da mitocôndria e faz as etapas, produzindo muito mais ATPs, como a gente viu na última aula. Porém, quando você precisa de energia rápida e o seu corpo não tem tempo de fazer aquilo, ele segue essa outra via da fermentação lática, que é justamente quebrar esse piruvato no ácido lático. E assim não demanda tanto tempo e você tem energia sendo produzida em um curto espaço de tempo, atendendo uma demanda emergencial, certo? Então ela acontece rapidinho dentro do seu corpo para atender essa emergência. E é essa produção de ácido lático, por ele ter um efeito ácido, que alguns cientistas atribuem à dor muscular também. Lembrando que não é o único fator, que existem outros fatores que provocam aquela dorzinha após atividade muito intensa. Por isso, o ideal é quando você for realizar alguma atividade física, você começar no nível mais devagar. Não é bom que você que você faça tanta pressão nos seus músculos assim, para que eles executem uma atividade, que seja algo que vá crescendo aos poucos. Então, não adianta você passar 2 meses sem fazer nenhuma atividade física e querer fazer uma maratona em uma semana, né? Seu corpo não dá conta. A próxima fermentação que falaremos é a fermentação alcoólica, um outro tipo também de respiração anaeróbica que é super útil para o ser humano. Nós não fazemos fermentação alcoólica, nós apenas nos beneficiamos dela. Quem faz são os micro-organismos. E eles fazem justamente, graças a essa fermentação, nós temos a produção dos pães que nós comemos, né? O fermento do pão que faz crescer a massa é um tipo de micro-organismo, é uma levedura. Também a produção de álcool, seja álcool em gel, seja álcool de bebidas, né? Produção de vinhos e etc. Tudo acontece graças à fermentação alcoólica. Então, a gente vai entender como isso acontece. Começa na glicose novamente, como a gente já conversou, a glicose é a base para quase tudo que acontece nos seres vivos. Essa glicose, ela sofre primeiro, novamente, a etapa de glicólise, a quebra dela e produção de ácido pirúvico. Já temos produção de ATP, essa rota então é a mesma que vimos na fermentação anaeróbica, analática, quanto na aeróbica. Essa etapa é quebra da glicose, é a mesma para todo mundo, certo? Só que daqui em diante, a bactéria ela vai seguir fazendo uma outra reação, que é justamente a liberação de gás carbônico. Esse piruvato, ele é quebrado e libera a molécula de CO2 aqui, ó, o CO2. Então, ele produz esse gás. Então, quando você está lá fazendo a sua massa de bolo, você coloca a farinha ela é rica em glicose, né? Ela é rica em açúcar. Você coloca a sua levedura lá, que é a mais conhecida que a gente usa, é a Saccharomyces cerevisiae, que é essa levedura aqui. A massa cresce justamente porque a levedura está o tempo todo quebrando em glicose, formando piruvato, e depois desse piruvato aqui quebrando, liberando gás carbônico. E é por isso que a massa cresce. E mesmo que você trabalhe a massa, que você tire o gás carbônico e deixe mais um tempo, enquanto a levedura estiver viva, ela vai estar produzindo gás carbônico. E por isso que o pão cresce, fica lá enorme, porque ele fica cheio de gás. Ela continua esse processo, ela não para na produção do gás, como ela também produz o etanol, ou seja, um tipo de álcool. E é esse processo que a indústria se beneficia para a produção de cervejas, de bebidas, inclusive de álcool. Então, são essas etapas aqui, a mesma bactéria faz todas essas transformações. Por isso que quando está se fazendo pão, vem aquele cheiro forte de álcool, porque ela está ali produzindo tanto gás carbônico como álcool, como resultado do processo de fermentação alcoólica. E a
última que vamos falar é a fermentação acética, que é o vinagre que você usa para colocar na sua salada, para limpar muitas coisas também. Vamos especificar esse processo sabendo que a fermentação acética não é completamente anaeróbica. Ela tem a participação de oxigênio. Então, vamos detalhar a fermentação acética. Lembrando lá da etapa anterior, da fermentação alcoólica, ele faz todo aquele processo, a Saccharomyces cerevisiae produz o etanol, e aí nós temos o etanol aqui. Nesse momento, se a gente coloca esse etanol junto com bactérias, que são a Acetobacter e as acetomonas, então a gente precisa ter passado pelo outro processo para depois chegar nesse, e em contato com o oxigênio, aqui ó, a gente tem a participação do oxigênio, essas novas bactérias transformam esse etanol em ácido acético, ou seja, no vinagre, e além do ácido acético, como produto também se forma água, tá? Forma essas duas aqui, o H2O e o ácido acético. Então, esse processo ele depende de oxigênio para acontecer, ele não é completamente anaeróbico, mas ele depende de um processo anterior, que é a fermentação alcoólica, que é totalmente anaeróbica, totalmente sem uso do oxigênio. Vamos falar agora do último processo de produção de energia, só que esse processo, que é a quimiossíntese, ele não depende nem da luz do solar, nem de substâncias orgânicas como a glicose que nós utilizamos para os outros processos que vimos, certo? Então, ele nem se parece com a fotossíntese, nem se parece com a respiração aeróbica, nem com as respirações anaeróbicas que falamos até agora. É um quarto processo. E quem os realiza são bactérias que vivem no solo, certo? Essas bactérias, então, aqui ó, nós encontramos no nosso solo, aí eu coloquei ela grandona aqui para a gente ver, e elas vão produzir substâncias orgânicas, vão produzir energia a partir da água, e a partir de moléculas como o gás carbônico e também de nitrogênio, são o que a gente chama de biofixadoras de nitrogênio. Então, vamos entender como elas fazem isso. Primeiro, nós temos as nitrossomonas, então, tipos de bactérias que vão usar amônia presente no solo para produzir energia. Então, ela vai pegar a amônia que está no solo, vai combinar essa amônia com o oxigênio e produzir o nitrito e energia. Então, aqui ela produziu sua moléculazinha de energia. Então, ela não usou nem glicose, ela não usou luz do sol, ela usou amônia e oxigênio para produzir energia. Depois disso, as nitrobacters, elas se aproveitam desse nitrito que está no solo, produzido pelas nitrossomonas, e combinam ele também com o oxigênio, produzindo a sua energia e produzindo nitrato. Com isso que elas fizeram, com esse processo aqui, elas já tiveram energia, elas vão produzir agora o seu alimento. Então, aqui elas conseguiram energia para produzir seu alimento, comida agora. Então, ela vai pegar o gás carbônico, que está aqui, 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água. Essa energia que elas produziram aqui, para produzir quem? A glicose, ou seja, uma substância orgânica, e também produzir oxigênio, e libera oxigênio. Então, elas produzem um pouquinho de energia de coisas inorgânicas para produzir a comida delas e assim trazer a glicose, fazer glicose e fazer oxigênio, certo? Então, é um outro processo em que você vê, não tem luz do sol aqui, não tem glicose dando energia. Elas pegaram de coisas inorgânicas, de amônia e nitrito para produzir energia. E essas bactérias são muito importantes para as plantas que existem no solo, certo? Elas disponibilizam nutrientes que as plantas precisam no solo também. E chegamos ao fim de mais uma aula em que discutimos dois tipos de formas de obter energia, a respiração anaeróbica e a quimiossíntese. Espero que vocês tenham compreendido cada etapa. Se não entenderam, retome o vídeo quantas vezes for necessário. Qualquer dúvida, deixe nos comentários lá na nossa sala de aula, que posteriormente nós tiramos essas dúvidas. Guardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.